Pessoal, vamos para a parte 2 dos robôs que atuam no mercado financeiro. Robôs esses que geralmente são utilizados por grandes instituições que precisam comprar ou vender grandes quantidades de ações. Lembrando que esses robôs que eu vou estar mencionando aqui são aqueles que a gente consegue estar identificando eles no book de ofertas ou Times in Trades e tá aproveitando, de repente está realizando alguma operação em cima deles. Se você não viu a parte 1 desse vídeo, então eu vou deixar aparecendo no card aqui em cima e também vou deixar aqui na descrição. O pessoal pode estar acompanhando aí a parte 1, bastante interessante. Também deixar aqui, né, o Instagram aparecendo. Vou começar a postar alguns conteúdos com mais frequência também lá no Instagram. Também aproveita aí, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, deixa o like aqui nesse vídeo. Então vamos lá, iniciando aqui. Então aqui, primeiro que eu vou estar mencionando, ele não é bem um robô, né? Ele é um tipo de ordem. Então aqui, ordem iceberg. Uma ordem iceberg também é conhecida como ordem rotativa, também lote escondido. Ele nada mais é que um tipo de ordem que ele fica num determinado nível de preço e o preço não passa daquela região enquanto aquela ordem não acabar. Então, para você entender melhor aqui, imagine um player atuando com um lote iceberg na ponta da compra no 35,50. Ele quer comprar 200 mil ações. Ele pode programar numa plataforma. Inclusive, vou deixar aqui para vocês no final do vídeo como que vocês podem estar enviando esse tipo de ordem, seja ali no Profit Chart ou também na plataforma Scalper Pro. Então, voltando aqui, imagine que o player ele programou para estar renovando de 1.000 em 1.000 ações. Então, ele quer comprar 200 mil ações, mas aparentemente ali no 35,50 vai estar aparecendo somente 1.000 ações. Então, quanto ele quer comprar, o mercado não sabe. Então, ele está iceberg ali no 35. Aí o pessoal começa a vender, então entra venda contra ele. Enquanto não acabar aquele lote dele, ou seja, enquanto não venderem 200 mil ações para ele ali no 35,50, o preço não consegue ser negociado abaixo daquele nível de preço. Então, ele é um tipo de ordem que ele atua num nível de preço específico. Pode haver situações em que o player ele acaba subindo o lote dele. Então, se ele vê que de repente o mercado não está, né, indo buscar aquele lote dele, ele pode acabar subindo. Então, ele é um tipo de ordem que ele trava uma região de preço específico. E o segundo tipo de algoritmo que eu vou estar mencionando, Best Offer. O próprio nome já diz, melhor oferta. Então, ele sempre vai estar buscando estar atuando no primeiro nível de preço. Então, Best Offer na compra. Imagina aqui lá no 35,50 também. Ele está aparecendo ali no 35,50. O pessoal entra comprando, consomem ali todas as ordens no 51, alguém preenche ali um lote no 51, ele já vai lá e sobe o lote dele. O pessoal consome os lotes do 52, ele vai lá, então ele está sempre subindo o lote dele, sempre no book de ofertas. Então, tanto o iceberg quanto o best offer, eles vão estar visível no book de ofertas. Tem algumas formas que pode tornar esse robô um pouco agressivo. Então, tem alguns players, quando eles ligam esse best offer, quando é consumida a ordem dele, ele já renova automaticamente. Então, tem Goldman, que utiliza muito esse tipo de algoritmo, tem o JP Morgan também, tem várias instituições que utilizam esse robô, que seria assim de uma forma um pouco mais agressiva. Quando esse tipo de algoritmo é ligado, dificilmente o preço consegue passar dele antes que acabe toda a ordem dele. Então, realmente é bastante forte. Também tem um outro parâmetro que eles podem estar determinando. Então, se não consomem toda aquela ordem dele, ele acaba dobrando a quantidade de lotes. Então, se ele está ali para comprar 2.000 ações, e aí o pessoal não consome aquelas 2.000 ações dele, ele dobra aquela quantidade. Então, enquanto não consomem toda aquela ordem dele, ele vai sempre dobrando. Também tem outra forma que, se não agridem ele, não consomem a ordem dele, que ele está esperando ali para ser negociado, ele vai lá e agrida mercado. Claro que nesse caso é muito característico de TWAP, VWAP, mas também aí tem essa situação aí que é interessante do pessoal estar sabendo. Então aqui, robô Sniper. Tem alguns amigos que eles assim dão um nome diferente para esse tipo de algoritmo. Então eles acabam trocando pelo outro robô que eu vou estar mencionando aqui depois desse. Não se atentem tanto à questão de nomes, mas assim, para vocês entenderem aqui a funcionalidade, como que esse tipo de robô aqui acaba agindo. Eu estou falando aqui porque pode ser que você viu esse tipo de robô em alguma outra escola e aí de repente eles acabam chamando esse tipo de algoritmo aí com outro nome. Então aqui, vamos lá, Sniper. Muito parecido com Iceberg,
ali na forma de travar sempre uma região específica de preço. Vamos pegar aqui mesmo a situação, 35,50. Uma coisa que diferencia o Sniper do Iceberg. O Iceberg ele precisa sempre estar renovando de 1.000 em 1.000. O Sniper ele pode ser uma quantidade abaixo de 1.000. Então ele pode estar defendendo no 35,50, por exemplo, ali com quantidade de 500 ações. Então ele coloca 500, o pessoal agride, ele vai e renova. Agora, um detalhe que ele diferencia bastante do Iceberg é que ele pode acabar passando do lote dele. Então imagina ali, ele está lá renovando de 500 em 500, mas aí o pessoal vai lá, entra com uma ordem de venda muito grande, acaba negociando ali 49, 48, 47. Quando acontece isso, esse tipo de algoritmo, ele vem agredindo o mercado. Então, você vai estar vendo ele defendendo lá no Times in Trades. Quando passa dele, ele vem agredindo. Então, você vê ele atuando ali no book de ofertas. E aí, ele volta novamente a aparecer ali no 35,50. Então, enquanto não acaba o lote dele, ele vai sempre atuando dessa forma. Se o pessoal tenta negociar para baixo, ele volta agredindo e fica ali, como se ele ficasse, né, iceberg no 35,50. Então, ele é visível tanto no book de ofertas quanto no Times in Trades. E agora aqui o robô fantasma, que é o que algumas pessoas, a forma que esse robô atua, algumas pessoas chamam ele de sniper. Bom, robô fantasma, ele vai estar atuando num nível de preço, mas ele não vai estar sendo visível no book de ofertas. Então vamos imaginar aqui, ele está fantasma no 35,50, só que ele não está sendo enxergado ali no book de ofertas. Então imagine que vem alguém na venda, consome ordens que estão no 35,50 e coloca uma quantidade de ordens no book de ofertas, ali no 35,50. Então tá esperando ali alguém ir lá e comprar. Esse tipo de robô ele já vai rapidamente e consome todas aquelas ordens no 35,50. Aí o pessoal renova ordens no 35,50 na ponta da venda. Ele vai lá e consome de novo. Então imagina que ele quer comprar 200 mil ações. Ele está sempre agredindo ali no 35,50, independente da quantidade, até completar aquelas 200 mil ações. Então o pessoal vai lá, coloca 1.000 ações no 35,50 na ponta da venda. Ele vai lá e compra. O pessoal vai lá e coloca 10 mil ações ali no 35,50. Ele vai lá e compra. Então ele só é visível agredindo. Lembrando que tem essa questão aí que alguns chamam esse aqui de robô sniper. Então só mesmo essa diferença aí na questão de nomenclatura. Mas no geral é importante vocês saberem a forma lá, que o sniper que eu falei, né? Independente se vocês chamam aquele robô de sniper ou esse aqui, a forma que aquele atua e a forma que esse aqui atua. E aqui por último, eu não costumo, né, utilizar esse nome, mas alguns amigos acabam utilizando, né? Ativo Turbo. Então ele é um robô que ele acaba comprando de forma ativa numa frequência muito acelerada. Então, tem algumas instituições, a Tullit é uma das principais delas que atua com esse tipo de algoritmo. Então, ela entra comprando com uma frequência muito rápida, uma quantidade, às vezes nem é tão grande, mas pela velocidade que ela vai comprando, ela consegue deslocar muito preço. Outra instituição que às vezes aparece com esse tipo de algoritmo é a Terra. Tem outras instituições também, mas essas duas aí, quando elas começam a comprar e você vê que ela está numa frequência muito rápida, geralmente elas conseguem deslocar o preço muito rápido. Muitas vezes até jogando aí o ativo aí em leilão. Para enviar uma ordem iceberg pela plataforma Scalper Pro, tudo que eu falar aqui nessa plataforma também pode ser utilizado na plataforma Profit Pro. Vai precisar vir em negociações, aqui boleta de compra ou de venda. Na boleta rápida aqui ela não funciona, então aqui boleta de compra stop ou boleta rápida ela não vai dar certo. Vou estar exemplificando aqui na boleta de compra. Aqui você vai precisar estar preenchendo o preço. Então se você coloca uma ordem no 33,39, ele vai estar entrando o iceberg ali nesse nível de preço, né? Nesse momento aqui o mercado está fechado, então não vai estar dando para exemplificar ali da maneira ideal, mas somente para título de exemplo. Vou imaginar aqui que eu quero entrar iceberg no 35,50. Se eu faço isso, eu coloco aqui a mercado, então isso aqui significa que ele vai estar raspando todos os lotes que estão na fila do 33,39 até o 33,50. Se não me engano eu falei 35,50. Estou corrigindo aqui então, 33,50.
Ele vai raspar então praticamente 10 centavos, né, de vários níveis de preço. E aqui também, só para título de exemplo, imaginando aqui que ele quer comprar lá 200 mil ações. Então, para ele estar colocando iceberg, ele vai precisar estar vindo aqui nessa opção de mais. E aí aqui ele dá essa opção. Então aqui só para vocês verem, se você tenta colocar uma quantidade de 100, ele dá aqui a mensagem que a quantidade aparente para este ativo deve ser no mínimo 1000 quando possuir quantidade aparente. Então você não consegue colocar lote iceberg abaixo de 1000. Então, você vai precisar estar colocando ali pelo menos 1000 para cima. Então você pode colocar lá 1200, 1500, 2000 ações, 5000 ações, ali da forma que você deseja que fique aparente. Então, depois que você preencheu aqui todas essas situações, você vem aqui na opção de compra. Então, aqui ele não vai estar enviando, né? Ele está pedindo a senha e também não vai enviar a ordem aqui porque o mercado está fechado. Mas é dessa forma aí que você pode estar enviando ordens iceberg para o mercado. Então, uma maneira bem simples, aí até essas plataformas aí mais simples que a gente utiliza tem essa funcionalidade. Bom, pessoal, quero ver se eu trago mais um terceiro vídeo falando especificamente de evolução no tempo, como que você consegue estar visualizando esses robôs. Claro que daí já é depois que tudo aconteceu, né? Mas como que eles ficam visíveis ali na evolução no tempo. Quero trazer esse vídeo aí para falar especificamente, que também é interessante de repente para você estar atuando na parada desses algoritmos. Então muitas vezes ali, alguns, né, a forma que ele está se desenhando na evolução no tempo, a gente consegue estar operando ali na parada desses tipos de algoritmos. Então, mais uma vez, convidar o pessoal, deixar o like aí nesse vídeo e me seguir lá no Instagram. Vou colocar aqui mais uma vez aqui para vocês estarem observando. Lembrando aí que eu vou estar sempre aí tentando preencher lá o Instagram com novos conteúdos. Então, beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Em breve vou estar trazendo esse vídeo aí específico sobre evolução no tempo e esses algoritmos, como que você pode estar identificando eles de forma visual na evolução no tempo.